Eu a vi pela primeira vez nua nos braços de outro homem, e em vez de quebrar, eu sorri. Naquele instante, sob as luzes frias do quarto de hotel em Lisboa, jurei que ela pagaria não com lágrimas, mas com o veneno da própria alma. E quando ela voltou rastejando, implorando por perdão, eu disse não, mas não antes de plantar a semente que a faria questionar se algum dia havia sido amada de verdade. O sol de Portugal batia impiedoso naquela tarde de verão, e eu, com as mãos sujas de terra do jardim da nossa casa em Sintra, pensei em como um simples, preciso de tempo, pode ser a lâmina mais afiada. Ela, Mariana, a mulher que eu construí como um castelo de ilusões, havia partido para se encontrar, deixando para trás um vazio que eu preencheria com o eco da sua traição. Eu me chamo João, e esta é a história de como o amor se transforma em uma ferida que não cicatriza, mas ferve. Cresci nas ruas empedradas de Lisboa, filho de um pescador que cheirava a sal e sardinha, e de uma mãe que costurava sonhos nas noites longas de inverno. Aprendi cedo que a vida em Portugal é como o fado, melancólica, mas com uma força que te arrasta para o abismo ou te leva como as ondas do Atlântico. Aos 35 anos, eu era um arquiteto modesto, projetando casas que pareciam fortes por fora, mas abrigavam segredos por dentro, assim como o nosso lar em Sintra, com suas paredes cobertas de areia vistas para o Palácio da Pena, que nos lembrava que até os reis caem. Mariana entrou na minha vida como uma brisa do Tejo em dia de calor, fresca, irresistível, prometendo refresco. Conhecemo-nos num café encheado, onde ela, com seus cabelos castanhos ondulados caindo como cachoeiras sobre os ombros, ria alto para um grupo de amigos. Eu estava sozinho, rabiscando esboços num guardanapo, fugindo do stress de um projeto que me consumia. O que é isso? Uma prisão ou um palácio? Ela perguntou, inclinando-se sobre a mesa com um copo de vinho verde na mão. Seus olhos, verdes como as colinas de Sintra, me prenderam. Respondi que era um refúgio, e naquela noite, sob as estrelas que piscavam sobre a baixa, nós nos beijamos pela primeira vez. Foi como se o mundo inteiro, com sua crise econômica que ainda mordia os calcanhares de Portugal, os protestos e quando nas ruas, a incerteza do futuro, se dissolvesse num instante de calor humano. Nossos anos juntos foram uma tapeçaria tecida com fios de paixão e rotina. Viajamos por todo o país, as praias douradas do Algarve, onde nadávamos nos ao luar, as vinhas do Douro, onde provamos vinhos que nos embriagavam como promessas, e as noites em Porto, dançando fado até as pernas doerem. Ela era professora de literatura na Universidade de Lisboa, com uma mente afiada que dissecava Camões como se fosse um amante traído. O amor é uma ilusão nobre, ela dizia, citando os Lusíadas enquanto traçava linhas no meu peito com os dedos. Eu construía para ela, reformei nossa casa em Sintra com azulejos artesanais, criei um jardim de bougainvillias que explodiam em rosa e roxo, e planejei uma vida onde seríamos inabaláveis, como as muralhas de Óbidos. Mas o amor, em Portugal, é como o bacalhau, seco por fora, mas úmido e imprevisível por dentro. Começou com sussurros. Ela se queixava da rotina, do peso das aulas, da cidade que nos sufocava com seu tráfego e turistas. João, eu preciso de espaço para respirar, disse ela uma noite, enquanto jantávamos peixe grelhado na varanda, o ar cheirando a eucalipto e mar. Seus olhos evitavam os meus, fixos no horizonte onde o sol se afogava no oceano. Eu concordei, porque amava demais para negar. Tempo, ela pediu, como se fosse um favor passageiro. Apenas um mês, para me reencontrar. Eu assenti, sentindo o primeiro corte, sutil como uma navalha escondida no abraço. Os dias seguintes foram um purgatório lento. Eu trabalhava até tarde, desenhando linhas retas que contrastavam com o caos na minha mente. Ligava para ela, mas as respostas vinham curtas, distantes, estou bem, pensando. Ela se mudara para um apartamento pequeno no Bairro Alto, alegando proximidade com a universidade. Eu visitava o jardim em Sintra, arrancando ervas daninhas com fúria, imaginando que cada raiz era uma dúvida que eu enterrava. Amigos me diziam para esperar, as mulheres portuguesas são como o vinho, melhoram com o tempo, mas eu sentia o cheiro de podridão no ar. Então veio a noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira chuvosa, o tipo de chuva que Lisboa derrama como lágrimas de arrependimento. Eu havia marcado um jantar surpresa no Time Out Market, com pratos de pastéis de nata e bifanas que ela adorava. Cheguei cedo, o coração acelerado como um touro na arena. Mas ela não apareceu. Liguei, silêncio. Uma mensagem vaga, desculpa, amor, estou ocupada. O instinto, aquele cão de guarda que todo homem carrega, rosnou. Peguei o carro e dirigi até o Bairro Alto, as ruas estreitas engolidas pela névoa, o som dos fados vazando de bares escondidos. O hotel era discreto, aninhado numa rua lateral, com luzes neon piscando como olhos acusadores. Eu parei do outro lado da rua, o motor desligado, o coração martelando. E então, através da cortina semiaberta de uma janela no segundo andar, eu a vi. Mariana, minha Mariana, nua e rindo, os cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros de um homem que não era eu. Ele era mais jovem, atlético,
com tatuagens que serpenteavam como vinhas selvagens pela sua pele. Eles se moviam em sincronia, um ritmo que eu conhecia bem demais, o dela, arqueando as costas como uma onda quebrando, o dele, possessivo, as mãos marcando território que outrora era meu. Não gritei. Não bati na porta. Em vez disso, eu sorri. Um sorriso frio, calculado, nascido das profundezas onde o amor se corrompe em ódio. Desci do carro, acendi um cigarro, hábito que eu havia largado por ela, e observei até o fim, memorizando cada gemido, cada toque. Quando as luzes se apagaram, eu dirigi de volta para Sintra, o gosto de cinzas na boca. Naquela noite, deitado na cama vazia, com o cheiro dela ainda impregnado nos lençóis, eu planejei. Não vingança bárbara, não sangue nas ruas de Lisboa. Não, a minha seria sutil, como o veneno no vinho do Porto, lenta, inexorável, corroendo a alma até que ela implorasse por misericórdia que eu negaria. Os dias se arrastaram como uma procissão de Semana Santa. Eu a via nas redes sociais, ela postava fotos de cafés em Belém, sorrisos forçados que não chegavam aos olhos. O homem, descobri pelo perfil dele, chamava-se Rui, um fotógrafo freelance de Cascais, casado, ironicamente, com uma mulher que postava sobre família e fé. A traição dela era um espelho da dele, e isso me divertia, um riso amargo que ecoava no silêncio da casa. Eu comecei a ocultar, mensagens antigas que ela me enviara, promessas de eternidade, fotos nossas em viagens, onde ela se aninhava no meu peito como se fosse o porto seguro. Cada pedaço era uma arma, afiada na forja da minha dor. Uma semana depois, ela ligou. João, podemos conversar. A voz tremia, como folhas de sobreiro ao vento. Eu concordei, marcando num café neutro em Saldanha. Ela chegou atrasada, maquiagem borrada, os olhos inchados de noites mal dormidas. Sentou-se à minha frente, as mãos entrelaçadas como se rezasse. Eu errei, amor. Foi um erro. Preciso de você. As palavras saíam engolfadas, misturadas com soluços. Eu a ouvi, impassível, bebendo o meu galão devagar. Dentro de mim, o furacão rugia, imagens dela com ele, o suor na pele, os sussurros que deviam ser meus. Mas por fora, eu era o rochedo de Sintra, inabalável. Porquê? Perguntei, a voz baixa, como um padre no confessionário. Ela desabou, o estresse do trabalho, a pressão da família, pais conservadores em Coimbra que sonhavam com netos, a sensação de que estávamos nos perdendo. Rui foi uma distração. Mas você é o meu tudo. Distração. A palavra me cortou como vidro. Eu me inclinei para frente, tocando sua mão pela primeira vez, sentindo o tremor. Eu te amo, Mariana. Mas o tempo que você pediu. Ele me mostrou quem você é de verdade. Seus olhos se arregalaram, esperança brotando como uma flor selvagem. Mas eu continuei, não é sobre perdoar agora. É sobre entender. Saí dali deixando-a com a promessa de pensar. Mas pensar era a última coisa que eu faria. Naquela noite, em Sintra, sob a lua cheia que banhava o jardim em prata, eu comecei a tecer a teia. Liguei para um amigo advogado em Lisboa, pedindo conselhos discretos sobre divórcios, embora não estivéssemos casados, havia bens comuns, um testamento informal que eu redigira anos antes. Pesquisei Rui online, perfis falsos, clientes satisfeitos, mas também rumores em fóruns de Cascais sobre afés. E para Mariana, eu planejava algo mais pessoal, expor não o corpo dela, mas a alma frágil que ela escondia atrás de citações literárias. Os encontros seguintes foram um jogo de xadrez. Ela me bombardeava com mensagens, poemas de Flor Bela Espanca sobre amor perdido, fotos de pratos que cozinhava sozinha, choramingos sobre noites insones. Eu respondia com meias palavras, deixando-a na corda bamba. Estou processando, dizia, e ela se agarrava a isso como um náufrago a uma tábua. Uma noite, ela apareceu na porta de Sintra, chuva escorrendo pelo casaco, os cabelos colados ao rosto como algas. Por favor, João. Eu não aguento mais. Eu a deixei entrar, preparei chá de camomila, o mesmo que ela me fazia quando eu estava estressado, e a ouvi falar por horas. Sobre Rui, foi só sexo, vazio, nada como nós. Sobre o futuro, quero casar, ter filhos, envelhecer contigo nas colinas. Eu acenava, os olhos fixos nos dela, memorizando as rachaduras. Dentro de mim, a raiva se transformava em algo puro, cristalino, não ódio cego, mas uma justiça fria. Portugal me ensinara isso, nas histórias de Dom Sebastião, perdido no deserto, mas sonhando com retorno, nos fados que cantam dor como catarse. Eu a abracei naquela noite, sentindo seu corpo tremer contra o meu, e sussurrei, vamos devagar. Mas devagar era a ilusão que eu tecia. No dia seguinte, enviei uma mensagem anônima para a esposa de Rui, uma foto borrada, tirada da janela do hotel,
com um link para mensagens que eu hackeara do celular dela, um truque sujo aprendido de um colega de trabalho. O caos começou, brigas em Cascais, posts furiosos nas redes. Mariana sentiu as ondas. Algo está errado com Rui, ela me confidenciou numa caminhada pela Praia das Maçãs, o vento salgado chicoteando nossos rostos. Ele está distante, acusando-me de tudo. Eu fingi preocupação, apertando sua mão. Talvez seja karma, disse, e vi o medo piscar em seus olhos. Era o começo. A teia se apertava, e eu, o aranha paciente, esperava o momento de puxar o fio final. As semanas que se seguiram foram um baile de máscaras, onde eu dançava com o demônio da dúvida e ela tropeçava nos próprios pecados. Voltamos a nos ver regularmente, jantares em tascas escondidas de Alfama, onde o cheiro de chouriço assado misturava-se ao perfume dela, agora mais forte, como se tentasse apagar memórias. Eu mudei, João, jurava ela, os olhos brilhando à luz das velas, enquanto comíamos cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas. Eu sorria, provando o vinho tinto de Alentejo, sentindo o tanino amargo ecoar o meu humor mudado. Sim, mas para pior, eu via as fissuras, olhares furtivos para o telefone, unhas roídas até sangrar, noites em que ela se encolhia na cama como uma criança assustada. Meu plano ganhava forma nas sombras do meu escritório em Sintra, rodeado de blueprints e maquetes de casas que nunca construiria para nós. Eu documentava tudo, gravações de nossas conversas, onde ela confessava detalhes sórdidos, ele me fazia sentir viva, mas era ilusão, e e-mails que eu forjava com sutileza, enviando para amigos em comum como lembretes de momentos felizes nossos. O objetivo não era humilhá-la publicamente, isso seria vulgar, como os escândalos baratos nos tabloides de Lisboa. Não, a minha vingança era psicológica, um misturado de secanda psiquedélica camada por camada, até que ela duvidasse de si mesma, do amor, da realidade. Comecei com as pequenas erosões. Uma vez, durante um passeio pelo castelo de São Jorge, com as muralhas antigas nos cercando como ecos de batalhas passadas, eu mencionei casualmente, lembra daquela noite no hotel? Quando você disse que precisava de espaço. Seus passos vacilaram, o rosto empalidecendo contra o céu azul de Portugal. Como? Como você sabe? Eu ri, leve, como se fosse piada. Um amigo viu você por lá. Coincidência. Mas não era. Ela gaguejou desculpas, lágrimas brotando como orvalho nas pétalas de uma rosa murcha. Naquele momento, vi o primeiro crack, a confiança que ela depositava em mim, agora manchada de suspeita. Você me espiona? Perguntou, a voz um sussurro carregado de pânico. Não, amor. Eu só. Sinto. E assim, plantei a semente da paranoia. Rui, o amante descartável, era o peão perfeito. Após o vazamento para a esposa dele, o casamento desmoronou como um penhasco em erosão no Cabo da Roca. Ele a culpava, bombardeando-a com mensagens que eu interceptava, truque sujo, admito, usando um app de monitoramento que instalei no telefone dela durante uma reconciliação física. Sua puta traidora, ele escrevia, e ela respondia com súplicas, foi um erro, por favor, não conta ninguém. Eu lia à noite, na varanda de Sintra, o vento uivando como um cor de almas penadas, e ria baixinho. O karma, sim, mas acelerado pelas minhas mãos. Ela começou a se desfazer. Nas aulas, alunos notavam, professora, você parece cansada. Ela me contava, aninhando-se no meu sofá, bebendo gin tônico como se fosse elixir. Eles sussurram, João. Acham que eu sou louca. Eu a consolava, acariciando seus cabelos, sentindo o cheiro de shampoo de lavanda misturado a suor de ansiedade. É o stress. Vamos viajar, esquecer. Propus uma escapada para o Douro, terra de vinhos e vales sinuosos, onde o rio serpenteia como veias de terra. Ela aceitou, olhos iluminados por um fiapo de esperança. Mas no trem para o norte, enquanto Porto se aproximava com suas pontes de ferro e rios de luz, eu soltei outra farpa, mostrei-lhe uma foto anônima no meu telefone, dela saindo do hotel, borrada mas inconfundível. Recebi isso hoje. De um bem-intencionado. O pânico foi imediato. Quem? Porquê? Ela agarrou meu braço, unhas cravando como garras. Eu encolhi os ombros, fingindo confusão. Talvez Rui. Ou alguém que nos quer mal. O trem chacoalhava, e com ele, sua sanidade. No hotel em Pinhão, à beira do Douro, ela passou a noite acordada, andando de um lado para o outro, murmurando sobre privacidade perdida, sobre como o mundo de Portugal, com sua fofoca de bairro e julgamentos católicos enraizados, a esmagaria. Eu fingia dormir, mas observava pelo espelho, vendo-a desabar como uma videira sem suporte. A viagem foi o catalisador. Passeamos pelas vinhas, provando portos envelhecidos em caves úmidas, onde o ar cheirava a carvalho e fermento. Ela tentava se recompor,
rindo forçado para guias turísticos, mas eu via os tremores, mãos trêmulas ao segurar o copo, olhares distantes para o rio, como se quisesse se afogar nele. Numa noite, sob um céu estrelado como o manto de São José, ela confessou tudo, detalhes crus do affaire, o cheiro dele, o gosto da culpa. Eu te traí porque tinha medo de te perder, disse, chorando contra meu peito. Medo. A ironia me queimou, mas eu assegurei, sussurrando, o medo nos destrói a todos. Naquela confissão, eu ganhei munição, gravador escondido no bolso capturou cada palavra, um testamento de fraqueza que usaria mais tarde. De volta a Lisboa, a teia se complicava. Encontros com amigos em comum viravam minas, eu deixava escapar comentários sutis, Mariana está passando por um momento difícil, sabe? E as línguas portuguesas, ágeis como dançarinos de ranchos folclóricos, espalhavam. Uma colega dela, numa festa em Belém, perguntou diretamente, ouvi rumores sobre um homem em Cascais. É verdade. Mariana negou, corando como tomate maduro, mas o dano estava feito. Ela me confrontava à noite, você contou. Porque as pessoas sabem. Eu negava, olhos inocentes, talvez ela tenha visto algo. A dúvida se instalava, um verme roendo a maçã do nosso paraíso perdido. Meu próprio coração. Ele sangrava, mas o sangue se coagulava em armadura. Lembrava das noites em que eu planejava nosso casamento na sede de Lisboa, dos sonhos de filhos correndo pelo jardim de Sintra. Agora, esses sonhos eram fantasmas, e eu os invocava para alimentar a fúria. Comecei terapia, ironia, eu, o Vingador, sentado num consultório em Avenidas Novas, falando de processar a dor. O terapeuta, um homem grisalho com sotaque do Minho, assentia, a traição é como um terremoto, abala as fundações. Sim, e eu reconstruiria as minhas sobre as ruínas dela. Um mês após o não inicial, ela propôs morar juntos de novo. Vamos recomeçar, João. Eu imploro. Seus joelhos no chão da sala, mãos unidas como em oração à Virgem de Fátima. Eu a levantei, beijei sua testa, sentindo o sal das lágrimas. Talvez. Mas internamente, contava os dias. O clímax se aproximava, uma reunião de família dela em Coimbra, onde exporia a gravação, não para todos, mas para o pai dela, o patriarca rígido que via nela a filha perfeita. Ele, com sua fé devota e orgulho alentejano, a destruiria mais que eu jamais poderia. Enquanto isso, Rui sumira, fugira para a Espanha, deixando dívidas e uma esposa furiosa que agora me seguia nas redes, postando indiretas sobre traidores. O ciclo se fechava, e eu, no centro, orquestrava a sinfonia do caos. Portugal, com suas lendas de moras encantadas e cavaleiros errantes, parecia aprovar, a vingança não é barulho, é o sussurro que ecoa para sempre. O outono chegou a Portugal como um manto de folhas avermelhadas, cobrindo as ruas de Lisboa com um tapete que rangia sob os pés, como ossos secos. Sintra, com sua névoa matinal, tornava-se um labirinto de sombras, perfeito para os meus pensamentos sombrios. Mariana e eu estávamos de volta à rotina aparente, ela cozinhava arroz de marisco nas noites de domingo, eu traçava planos de arquitetura que ignorava. Mas sob a superfície, o rio da desconfiança corria caudaloso, carregando detritos de mentiras passadas. Ela me observava agora, os olhos verdes estreitados, procurando sinais de traição mútua. Você está distante, João, reclamava, enquanto lavávamos a louça, a água quente queimando como acusações não ditas. Eu sorria, secando as mãos num pano bordado por minha mãe, é o trabalho, amor. Projetos apertados. Mas o trabalho era a minha capa. No escritório, rodeado de telas e cafés frios, eu refinava o golpe final. A gravação da confissão no Douro, sua voz trêmula admitindo o affaire, os detalhes íntimos que fariam curar o marinheiro de Cais do Sodré, estava editada, pronta para envio. Adicionei toques, uma trilha sonora sutil de fado ao fundo, a voz de Amália Rodrigues sussurrando, estranha forma de vida, para dar o tom poético que ela apreciaria, antes do colapso. O destinatário, o pai dela, Sr. António, um viúvo de Coimbra que fumava charutos cubanos e citava essa de Queiroz como se fosse a Bíblia. Ele a idolatrava, via nela a continuação da linhagem imaculada. Destruí-lo seria como derrubar uma estátua na praça principal. Antes disso, ou ver, veio a reviravolta inesperada. Uma noite, após um jantar em que bebemos demasiado vinho de Dão, ela me confrontou na cama. O quarto cheirava a jasmim do jardim, a lua filtrando pelas cortinas como um espião. Eu sei que você sabe de tudo, disse ela, sentando-se nua, os lençóis caindo como véus rasgados. Sobre Rui, o hotel. Você me seguiu, não foi? Seu tom era acusador, mas frágil, como porcelana rachada. Eu me apoiei no cotovelo, fingindo surpresa. O que te faz pensar isso? Ela riu, amargo, porque você mudou. Seus olhos.
Eles me julgam agora. Hesitei, o coração acelerando como o elétrico de Lisboa subindo a colina. Era o momento de dobrar ou revelar. Dobrar, decidi. Sim, eu sei, confessei, a voz baixa, como um segredo partilhado com o vento. E dói, Mariana. Dói como o inferno. Lágrimas dela caíram, quentes na minha pele. Perdoa-me. Eu era fraca, perdida. Abraçamo-nos então, um emaranhado de membros e soluços, e pela primeira vez em meses, fizemos amor, não com paixão, mas com desespero, como dois náufragos se agarrando a destroços. Seu corpo, familiar e estranho, movia-se sob o meu, e eu me perguntei se era redenção ou armadilha. Naquele clímax, senti uma pontada de remorso, talvez o amor residual lutasse contra a vingança. Mas o remorso é passageiro, como a brisa do Tejo, a raiva é o oceano eterno. No dia seguinte, o remorso evaporou. Ela saiu para a universidade, beijando-me na porta com um obrigada por me ouvir, e eu, sozinho, finalizei o arquivo. Enviei-o para o Sr. António com um e-mail anónimo, a verdade sobre sua filha. Ouça antes que seja tarde. Anexei a gravação, com uma nota, ela implora perdão, mas o mal está feito. Sentei-me na varanda, bebendo café forte, ouvindo os pássaros de Sintra chilrear como informantes. Horas depois, o telefone dela tocou incessantemente durante a aula. Ela ligou para mim em pânico, meu pai. Ele sabe. Como? O que eu faço? Sua voz era um fio prestes a romper. Eu a acalmei, dirigindo até Lisboa para buscá-la. Encontrei-a na Praça Luís de Camões, encolhida num banco, o rosto enterrado nas mãos, rodeada pelo burburinho de turistas e artistas de rua. Ele me deserdou, soluçou, quando entrei no carro. Disse que sou uma vergonha para a família. Acabou tudo. O carro serpenteava pelas ruas íngremes de Bairro Alto, e ela desabava, detalhes do telefonema, acusações gritadas em dialeto coimbrão, ameaças de cortar laços, a mãe falecida invocada como fantasma julgador. Eu dirigi em silêncio, a mão no seu joelho, sentindo o tremor. Dentro de mim, uma satisfação gélida, o primeiro golpe acertara o alvo. Mas também, um eco de vazio, destruir o laço dela com o pai era como amputar uma parte de nós, pois eu o respeitava como um segundo pai. A viagem de volta a Sintra foi um funeral em movimento. Paramos numa tasca à beira da estrada, pedindo termoços e cerveja Sagres, e ela comeu mecanicamente, os olhos vazios como o mar em dia de calmaria. Eu mereço isso? Perguntou, mais para si mesma. Sim, respondi, seco, e vi o choque nos seus olhos. Mas eu te ajudo a reconstruir. Mentira, claro. O plano prosseguia, agora, isolar socialmente. Comecei espalhando a gravação em círculos sutis, um áudio vazado para o grupo de WhatsApp dos colegas da universidade, disfarçado como um fofoqueiro anónimo. Rumores se alazaram como incêndios no verão alentejano, a professora e o fotógrafo. Que escândalo! Ela sentiu o ostracismo como um soco. Eles me evitam, confidenciou numa noite, enquanto caminhávamos pela praia de Carcavelos, as ondas lambendo a areia como línguas acusadoras. Sussurram nos corredores, olham torto. Eu a abracei, o sal do mar misturando-se às lágrimas. É temporário. Fica comigo. Mas temporário era eterno no meu esquema. Seu trabalho azia, alunos faltando, decano chamando para conversas. Ela pediu demissão, alegando burnout, e eu a incentivei, fica em casa, descansa. Descanso. Era prisão dourada, com grados de dependência. Meu terapeuta notou a mudança. Você parece satisfeito com a dor dela, disse ele, na sessão seguinte, o consultório cheirando a livros velhos e chá de hortelã. Ri. É catarse portuguesa, doutor. Fado em forma de vida. Ele franziu a testa, mas não insistiu. Em casa, eu bebia sozinho, olhando fotos antigas, nós em Fátima, ajoelhados perante a capela, prometendo fidelidade eterna. Deus, se existia, ria de nós. O ápice veio numa visita a Coimbra. Ela insistiu em confrontar o pai, e eu fui como suporte, ou carrasco disfarçado. A viagem de trem foi tensa, o dor passando como uma serpente verdejante. Na casa antiga, com paredes de granito e cheiro de azeite frito, o Sr. António nos recebeu frio, os olhos como pedras do rio Mondego. Você destruiu tudo, Mariana, cuspiu ele, ignorando-me. Ela chorou, implorou, mas ele foi implacável. Saia da minha casa, sua pecadora. Saímos dali quebrados, ela soluçando no meu ombro enquanto o trem nos levava de volta. Só você me resta, João, murmurou. Sim, e eu era o veneno no seu cálice. Naquela noite, em Sintra, ela tentou suicídio, pílulas de ansiolíticos, engolidas com vinho do Porto.
Encontrei-a a tempo, o estômago lavado no Hospital de Lisboa, sob luzes fluorescentes que zumbiam como vespas. Porquê? Perguntei, segurando sua mão pálida. Porque dói demais. Todos me odeiam. Não todos, pensei, mas o suficiente. O remorso me atingiu então, um tsunami, tinha ido longe demais. Mas a raiva contra-argumentava, ela começou isso, traindo primeiro. Saí do hospital ao amanhecer, o tejo rosado como sangue diluído, e jurei terminar o que comecei, não com morte, mas com um não definitivo que a forçaria a encarar o espelho da própria alma. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um sudário cinzento, com chuvas que transformavam as ruas de Lisboa em rios de lama e o vento uivando pelas chaminés de Sintra como lamentos de moras. Mariana saiu do hospital frágil, um espectro da mulher vibrante que dançava fada em noites quentes. Instalamo-a no quarto de hóspedes, com janelas que davam para o jardim agora nu, galhos retorcidos como artérias expostas. Fique o tempo que precisar, disse eu, preparando sopa de couve galega, o vapor subindo como ofrendas a santos indiferentes. Ela assentia, olhos opacos, engolindo pílulas com água morna. O psiquiatra a diagnosticou com depressão aguda, trauma relacional, rotulou, prescrevendo terapia e remédios que a deixavam sonolenta, como um barco à deriva no Tejo. Eu cuidava dela com eficiência fria, refeições na hora, caminhonetes curtas pela Praia Grande, onde o Atlântico rugia sua fúria eterna. Mas o cuidado era fachada, internamente, eu contava os custos. Minha própria sanidade rangia, noites insones, pesadelos onde ela e Rui riam de mim, ou pior, onde eu era o traidor, punido por um Deus caprichoso. O terapeuta me pressionava, isso não é amor, João. É controle. Respondia, é justiça. Mas a linha borrava, e eu bebia mais, gin com limão, como os ingleses em Cascais, para afogar as vozes. O isolamento dela se aprofundava. Amigos sumiram, chamadas não atendidas, mensagens de espaço necessário. A família em Coimbra era um muro de silêncio, o pai enviando apenas uma carta fria, ela colheu o que plantou. Li em voz alta para ela, vendo o rosto se contorcer como azulejo rachado. Ele me odeia, sussurrou, encolhendo-se no sofá. Todos odeiam. Eu a consolei, mas plantava mais, talvez seja hora de contar a verdade para o mundo. Limpar a consciência. Ela balançou a cabeça, horrorizada, não. Seria o fim. Sim, o fim que eu orquestrava. Então veio a reviravolta, ela descobriu a gravadora. Num dia de limpeza forçada, mania que o remédio induzia, revistou gavetas e achou o pendrive escondido, rotulado Memórias de Ouro. Ligou no laptop, e a voz dela ecoou, confissões cruas, gemidos de culpa. Você gravou isso? Gritou, quando voltei do mercado com pão fresco e queijo de azeitão. Seus olhos, outrora verdes, agora tempestuosos como o cabo espichel. Você me manipulou o tempo todo. O confronto foi violento, pratos voando, palavras como facas. Eu te amava, Mariana. Você que pisou nisso, berrei, a primeira rachadura na minha armadura. Ela riu, histérica, amor. Isso é ódio. Você é um monstro. Corri para a chuva, dirigindo sem rumo pelas estradas sinuosas de Sintra, o para-brisa embaçado como minha visão. Parei no Palácio da Pena, subindo as escadas íngremes até a cruz no topo, onde o vento me fustigava como penitência. Lá, sob o céu carregado, chorei pela primeira vez, não por ela, mas por mim, o homem que o amor transformara em algo irreconhecível. Portugal, terra de santos e pecadores, parecia julgar-me, as estátuas dos jardins, olhos vazios, testemunhas mudas. Voltei ao anoitecer, encharcado, e encontrei fazendo malas. Eu vou embora, disse, voz firme apesar das olheiras. Você venceu. Mas eu não venci. O vazio me engoliu. Espere, implorei, ajoelhando-me, ironia, eu, o vingador, suplicando. Contei tudo, o sorriso no hotel, os e-mails anónimos, a gravação como catarse distorcida. Eu queria que doesse como doeu em mim. Ela parou, mala na mão, e por um instante, vi compaixão, ou pena. Nos seus olhos. Nós nos destruímos mutuamente, João. Mas eu comecei. Sentou-se, e falamos até a madrugada, não como amantes, mas como sobreviventes de um naufrágio, dissecando as camadas da traição. Por que o tempo? Perguntei. Medo de envelhecer presa, admitiu. E Rui. Ilusão de liberdade. Naquela confissão mútua, algo quebrou, não o ódio, mas a ilusão de controle. Decidimos terapia conjunta, para fechar o ciclo, propus, e ela concordou, exausta. As sessões em Lisboa eram brutais, o terapeuta, agora nosso, desenterrava raízes, minha infância com pai ausente, criando inseguranças, a dela,
pressão familiar sufocante. Chorávamos, gritávamos, mas emerguíamos mais leves, como vinho decantado. O inverno cedeu ao primavera, flores rebrotando no jardim, azulejos limpos brilhando ao sol. Porém, a vingança não morre fácil. Um dia, recebi um e-mail de Rui, de Madrid, ouvi sobre ela. Você é o filho da puta que vazou tudo. Anexava fotos, não dela, mas minhas, tiradas em momentos vulneráveis, com legendas ameaçadoras. O ciclo reabria, ele contra-atacava, espalhando rumores sobre mim em fóruns de arquitetura, clientes cancelando projetos. Ele sabe, contei a Mariana, e pela primeira vez, rimos juntos, riso nervoso, mas genuíno. Karma duplo, disse ela, e planeamos contramedidas, bloquear, ignorar, focar em nós. A cura era lenta, como curar presunto alentejano. Voltamos a viajar, um fim de semana em Évora, templos romanos nos lembrando que impérios caem. Lá, numa noite de estrelas, fizemos amor de novo, não desesperado, mas reconectado, corpos se redescobrindo como mapas antigos. Eu te perdoo, sussurrei, e ela, e eu a ti. Mas o perdão é frágil, como cristal de Alcobaça. O clímax veio em junho, no solstício de verão. O pai dela, suavizado pelo tempo e netos imaginários, convidou-nos a Coimbra para um almoço. A viagem foi tensa, mas ele nos recebeu com vinho e abraços hesitantes. Erros acontecem, grunhiu, batendo nas minhas costas. Mariana chorou de alívio, e eu, pela primeira vez, senti paz, não vitória, mas equilíbrio. Ainda assim, o não ecoava. Quando ela pediu casamento, numa praia do Algarve, ondas lambendo nossos pés, eu hesitei. Não agora, disse, suave. Vamos construir devagar. Seus olhos doeram, mas assentiu, eu entendo. O não era rejeição, era lição aprendida. A vingança me ensinara, o amor verdadeiro não controla, liberta. E em Portugal, terra de renascimentos, talvez pudéssemos renascer. O verão de 2025 foi um incêndio lento, com o sol escaldante de Portugal lambendo as praias e as almas. Sintra, com suas florestas de eucaliptos exalando mentol no ar quente, tornava-se um oásis de verde contra o caos que ainda fermentava em nós. Mariana e eu dançávamos uma valsa precária, dias de normalidade, ela escrevendo um blog sobre literatura e redenção, eu retomando projetos arquitetônicos com clientes cautelosos após os rumores de Rui e noites de conversas profundas, onde dissecávamos as cicatrizes como cirurgiões. Você me quebrou, mas me reconstruiu, disse ela uma vez, traçando linhas no meu braço tatuado com uma pena que eu fizera em memória de nós. Eu ri, como um azulejo restaurado, bonito, mas com rachaduras visíveis. Mas as rachaduras vazavam. Rui não desistia, e-mails viravam ameaças, posts em grupos de Cascais pintando-me como o vilão ciumento. Ele dorme com prostitutas em Madrid, inventava, e alguns mordiam a isca, cancelando reuniões. Eu contra-ataquei sutilmente, contratei um investigador discreto, descobrindo dívidas dele em Portugal, fraudes em contratos fotográficos. Uma denúncia anônima às autoridades fiscais, e o cerco se fechou. Ele sumiu de novo, para bem longe, deixando um rastro de silêncio. Fim do ciclo, comemorei com Mariana numa tasca em Alfama, brindando com moscatel doce. Seus olhos brilhavam, você aprendeu a soltar. A terapia conjunta florescia. O terapeuta, com seu escritório encheado cheirando a livros e café, nos guiava por labirintos emocionais. A traição é um espelho, dizia. Reflete as inseguranças de ambos. Mariana admitia, eu traí porque me sentia invisível no nosso amor, você trabalhava tanto, eu me perdia nas aulas. Eu contrapunha, e eu. Construía impérios para nós, mas via teus olhares distantes. Chorávamos, ríamos, e emerguíamos mais fortes, como vinho do Porto envelhecido em cascos de carvalho. Ela voltou a lecionar, aulas particulares em casa, sobre poetas como Sofia de Melo Brainer, que cantavam a resiliência do mar. Socialmente, reconstruíamos. Amigos voltavam, devagar, um jantar em Belém, pastéis de nata quentes como reconciliações, onde contamos uma versão editada, tempo difícil, mas superamos. A família dela amolecia, o pai enviava vinhos de Coimbra, com bilhetes, orgulho restaurado. Uma visita em agosto solou, piquenique no Mondego, com queijos enchidos, risos e quando como em tempos idos. Vocês são como vinho, melhoram com o tempo, brincou ele, e Mariana apertou minha mão, lágrimas de alegria. Mas o passado mordia. Uma noite, sonhei com o hotel, ela rindo nua, eu sorrindo frio. Acordei suando, e confessei a ela ao amanhecer, o sol nascendo sobre o Tejo como uma promessa hesitante. Ainda dói. Às vezes. Mas menos. Fizemos amor então, lento, exploratório, redescobrindo texturas, a curva da sua cintura,
o gosto salgado da sua pele. Quer filhos? Murmurou ela depois, cabeça no meu peito. Hesitei. E se repetirmos os erros? Então ensinamos perdão. O outono trouxe desafios, meu projeto principal, uma casa moderna em Cascais, atrasava por burocracia, resquícios dos rumores. Pressionado, bebi mais, e numa briga boba sobre dinheiro, gritei, você me custou tudo. Ela recuou, olhos feridos, ainda o não. Sim, o não que eu carregava como âncora. Terapia novamente, solta a raiva, ou ela te afunda. Soltei, escrevendo cartas não enviadas, páginas de fúria, queimadas no jardim de Sintra, cinzas voando como confetes de purgação. Rui reapareceu em novembro, um telefonema bêbado, você ganhou, cabrão. Mas ela nunca te amará de verdade. Desliguei, bloqueando, mas as palavras ecoaram. Confrontamos, acreditas nele? Não. Mas isso. Ela riu, beijando-me, eu amo o homem que me perdoou, não o vingador. Aquilo curou algo profundo. Natal em Portugal é luzes e famílias, e o nosso foi luminoso, árvore em Sintra decorada com bolas de vidro de peniche, jantar com bacalhau à brás, canções de janeiras ao redor da lareira. O pai dela veio, brindando à nova era. Naquele calor, propus, casemo-nos na primavera, em Óbidos. Seus olhos se iluminaram, sim. Mas sem pressa. O sim era condicional, aprendido na dor. O ano novo trouxe resolução, vendemos a casa em Sintra, memórias pesadas, mudando para um apartamento luminoso em Lisboa, perto do Tejo, com varanda para ver fogos. Novo começo, disse ela, e eu concordei. Mas o não inicial moldara-nos, mais honestos, menos iludidos. A vingança, percebi, era o catalisador para o amor real, não perfeito, mas autêntico, como o fado, dor e beleza entrelaçadas. A primavera de 2026 desabrochou em Portugal como uma explosão de cores, jacarandás roxos forrando as avenidas de Lisboa, o ar perfumado por flor de laranjeira, e um otimismo tímido pairando como névoa matinal. Nosso casamento em Óbidos foi um conto de fadas gaiato, muralhas medievais como cenário, convidados rindo sob arcos de flores, eu de fato cinza como as pedras antigas, ela de branco fluido como o mar de Nazaré. Votos trocados na igreja gótica, e quando promessas sinceras, no bem e no mal, na traição e no perdão. O pai dela chorou, brindando com espumante de bairrada, vocês renasceram das cinzas. E nós havíamos, mas as cinzas ainda aqueciam sob a superfície. A lua de mel no Algarve foi bálsamo, praias de areia branca em lagos, mergulhos em grutas azuis onde o sol dançava na água como diamantes. Lá, concebemos nosso primeiro filho, um milagre acidental, anunciado com lágrimas de alegria num teste de farmácia em Faro. Uma nova vida, disse ela, mão na barriga, e eu, beijando-a, de nós, para o futuro. Mas a gravidez trouxe ecos, inseguranças dela sobre ser mãe, memórias da própria pressão familiar, as minhas, sobre ser pai após tanta dor. Terapia continuou, agora online, adaptada à nossa nova rotina. De volta a Lisboa, a vida se assentou em ritmo português, manhãs de pastel de nata no café da esquina, tardes de trabalho, ela expandindo o blog em livro sobre resiliência emocional, eu projetando um centro comunitário em Chelas, símbolo de reconstrução urbana. O escândalo de Rui era poeira, ele fora preso por fraude em Espanha, notícia que li num jornal com um sorriso fugaz. Fim definitivo, comentei, e ela assentiu, que sirva de lição. Mas o drama não acaba com felizes para sempre, é psicológico, eterno. Numa noite de verão, com o Tejo refletindo fogos de artifício da festa dos Santos Populares, ela confessou um sonho, sonhei com ele de novo. Rui. Meu estômago revirou, mas respirei, e... senti culpa, mas também. Excitação residual. Honestidade crua, nossa nova regra. Abracei-a, é o passado chamando. Mas estamos aqui. Fizemos amor sob as estrelas, intenso, reivindicando o presente. O nascimento veio em outubro, sob chuvas torrenciais que lavavam Lisboa como batismo. Nosso filho, Miguel, chorou forte como um touro, olhos verdes como os dela, teimosia como a minha. Nas noites de amamentação, com o bebê ao peito, ela me olhava, obrigada pelo não. Ele me salvou. Ri, e o sim que veio depois. Ser pai transformou-me, as vinganças passadas pareciam infantis, trocadas por noites insones e risos banguelas. Anos voaram, Miguel correndo pelo Jardim Novo em Oeiras, uma irmãzinha, Sofia, chegando em 2028 com cachos castanhos. A família crescia, laços tecidos com fios mais fortes. O livro dela, Tempo Roubado, Traição e Redenção, tornou-se best-seller em Portugal, palestras em universidades de Coimbra a Porto. Eu projetava casas ecológicas, inspirado na resiliência da natureza. O pai dela, avô orgulhoso, visitava com histórias de essa,
e amigos celebravam nossas vitórias sobre o abismo. Mas o núcleo psicológico permanecia, terapia anual, como manutenção de uma casa velha. A dor nos moldou, dizíamos. O não inicial era lenda familiar, contada em tons leves, lição para os filhos. O amor exige coragem para dizer não ao que nos destrói. Hoje, aos 40, caminho com Mariana pelo chiado onde nos conhecemos, mãos entrelaçadas, o sol poente tingindo tudo de ouro. Se eu pedisse tempo de novo, brinca ela. Eu diria não, e te traria de volta mais forte. Rimos, beijando-nos sob as estátuas de Camões, o poeta que sabia, o amor é vasto, traiçoeiro, mas redentor. Esta é a nossa história, não de vingança consumada, mas de renascimento forjado no fogo. Em Portugal, onde o fado chora e ri, aprendemos que o verdadeiro drama não é a traição, mas a escolha de perdoar, ou não. E eu escolhi o não que levou ao sim eterno.